Porque uma das coisas que nós precisamos entender, que cristianismo, eu sempre falo isso, não me canso de falar, cristianismo não é uma religião. Então se engana que aquele que pensa que cristianismo é uma religião. Não, cristianismo ele é um relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus. Agora, de que forma esse relacionamento acontece? É simples entender. É um relacionamento, a Bíblia esclarece isso como um casamento, como uma amizade. Não há relacionamento profundo, não há relacionamento que realmente vale a pena se ele não é dos dois lados. É eu com Deus e Deus comigo. E a grande maioria da relação dos cristãos é apenas para ele e para com Deus. É ele com Deus. Ele parece até contraditório, mas não é. Por quê? Porque ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ele não consegue viver uma vida plena em Deus. Por quê? Porque ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ele é uma pessoa que ora, uma pessoa que canta, uma pessoa que louva, e o único retorno que ele às vezes tem é o retorno de ser abençoado. Eu fui para a igreja, fiz uma campanha, orei e Deus me abençoou. Então esse é o único retorno que ele tem da parte de Deus. É uma bênção que ele recebe, é uma cura que ele recebe, é um milagre que ele recebe, é alguma experiência, mas não é um relacionamento de intimidade de pai para filho. Não é um relacionamento onde você conversa com Deus, onde você fala com Deus e você tem resposta de Deus. Você deve conversar. Se você conversar com alguém o tempo todo e a pessoa não te responder, não fica uma coisa sem graça? E infelizmente, a maioria das pessoas, o relacionamento com Deus está só baseado naquilo que ela fala com Deus. E aí ela ouve Deus quando? Está numa pregação, ela ouve Deus às vezes no louvor, ela ouve a Deus através das circunstâncias, como eu já falei aqui, que Deus fala também através das circunstâncias, mas não tem aquela relação particular como pai e filho. Agora, qual é a razão disso, irmãos? A razão disso é porque se estabeleceram muitos paradigmas. E uma das coisas que a gente tem falado muito aqui, para esses paradigmas, eles precisam ser quebrados. E qual é o paradigma? É de que falar com Deus e ouvir a voz de Deus é só para pessoas especiais. E o pior é que a gente aprende isso muitas vezes. Não, Deus só fala com pessoas que são especiais. Deus tem aquelas pessoas que Ele fala, e aí a gente corre lá na pessoa que Deus fala com ela, porque a gente quer uma resposta de Deus, e a gente corre de um lado para o outro, muitas vezes caindo até mesmo na mão de falsos profetas, infelizmente, né? A gente falou sobre essa questão. Por quê? Porque nós não temos essa intimidade para ouvir a voz de Deus. E aí existem algumas razões. Então a primeira delas é porque a gente acha que Deus só fala com pessoas específicas. E não é isso, irmãos. Deus, Ele quer se relacionar com cada um de nós como filhos. Ele quer que você ore a Ele, fale com Ele, e Ele quer que você ouça a sua voz, que Ele te direcione, que você se relacione com Ele. Então existem alguns fatores que precisam ser levados em conta. O primeiro deles é que Deus falar não é coisa exclusiva do pastor Lenz, exclusiva do pastor Johnny, exclusiva, não. Deus falar com os seus filhos não é exclusividade, é com todas as pessoas. E o segundo paradigma que precisa ser quebrado é que Deus só fala com pessoas hiper, ultra, mega, nitro consagradas. Então eu preciso ser super consagrado, eu tenho que ser de super jejum, de oração, eu tenho que estar assim, sabe, a todo vapor para Deus falar comigo. Não. Você lembra
de Caim, que matou Abel. Quem era Caim? Quem era Caim? Um invejoso, um rebelde, um desobediente, matou seu irmão. Qual foi a primeira coisa que aconteceu depois que Caim matou seu irmão? Quem lembra? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ele ouviu a voz de Deus. Hã? Aonde está o teu irmão? Ele não era um hiper, ultra, mega, nitro servo de Deus, não. Agora, por que então ele ouviu a voz de Deus, sendo invejoso, sendo pecador, sendo assassino? Por que ele ouviu a voz de Deus? Por quê? Porque eles estavam habituados a ouvir a voz de Deus. Eles estavam habituados a isso. E com o passar do tempo, o homem, ele foi perdendo esse hábito. E nós, como cristãos também, nós perdemos esse hábito. Eu vou fazer uma pergunta e você precisa responder. Quantas vezes você ora a Deus e você dá aquele tempo para ouvir uma resposta de Deus? Sabe quando? Quase nunca. Não é verdade? Você nem espera uma resposta de Deus. E se você não espera uma resposta de Deus, qual é a possibilidade de Deus te responder? Então, nós precisamos virar uma chave na nossa vida e entender que Deus, Ele é um Deus que fala. Mas Ele não só fala através da natureza, como a gente fala, não só fala nas pregações, nas ministrações, Ele não só fala através de pessoas especiais, mas Ele fala com qualquer pessoa que seja novo nascido em Cristo Jesus. Então essas duas primeiras coisas que nós precisamos quebrar. Primeiro, Deus não fala só com pessoas especiais. Coloca isso na tua cabeça. Deus fala com os filhos dele. Então, se você é filho dele, então Deus quer falar contigo. A segunda coisa, você precisa esperar que Deus fale com você. Isso é uma coisa, irmãos, que a gente não vai mudar de uma hora para outra. Não vai precisar sair do culto aqui e já vai sair ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque o teu homem interior, ele está desconectado. Ele está desconectado desta realidade que faz com que você ouve a voz de Deus. E nós precisamos, o quê? Dizem, essa é uma habilidade. Irmãos, tem gente que às vezes escuta assim, parece que é uma heresia isso, né? Mas não é, não é heresia. É uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Habilidades espirituais, elas precisam ser conhecidas, reconhecidas, e elas precisam ser desenvolvidas. Você lembra o que Paulo disse para Timóteo? O que Paulo falou para Timóteo? Ele disse assim, ó: desperta o dom que há em ti, que você recebeu por imposição de mãos. Ele falou: Timóteo, é como se Paulo tivesse, alguém falou para Paulo, disse: olha, Timóteo não está, isso é minha colocação. É como se Paulo tivesse ouvido, alguém disse: olha, Timóteo não está operando nos dons espirituais. Ele tem uma fé extraordinária. Paulo ele elogia essa fé de Timóteo. Diz: você tem uma fé extraordinária, mas você não está despertando esse dom que está dentro de você. Ele precisa ser despertado. Então, são habilidades, tanto ouvir a voz de Deus, tanto ter visões, tanto profetizar, tanto ter revelações, são habilidades que precisam ser desenvolvidas. Amém? Estão compreendendo? Eu já disse aqui, eu vou repetir aqui, por exemplo, nós somos um ser tricotômico. O que é um ser tricotômico? Nós somos constituídos de espírito,
que não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é o homem interior, o homem espiritual. Nós temos a alma e nós temos o nosso corpo. Nós somos um ser tricotômico. Quando Deus fala, Ele não fala à nossa mente, Ele não fala ao nosso corpo, mas Ele fala ao nosso homem interior. Por exemplo, você, eu estou falando agora, e você está recebendo essa mensagem no seu corpo, através dos seus ouvidos, que estão transmitindo para a sua alma, para o seu entendimento. O que você está vendo agora, você não está vendo no espírito, você não está vendo na alma, você está usando faculdades naturais, que é a tua visão de enxergar, e a tua visão está transmitindo isso para a tua alma, para o teu entendimento. E a mesma coisa acontece também no mundo espiritual. Agora, irmãos, tudo que você sabe, você repetir aqui de novo, tudo que você sabe, você teve que desenvolver, não é verdade? Quando você era neném, criança, não sei se, eu não lembro, mas provavelmente a criança, quando não sabe andar, eu imagino assim, aquela hora que o pai com a mãe caminhando, ela diz: será que um dia eu vou conseguir andar desse jeito? Será que um dia eu vou poder me colocar sobre as próprias pernas e caminhar? Quem já olhou para alguém andando de bicicleta e você não sabia andar de bicicleta, você olhava assim e tentava andar de bicicleta e dizia: eu nunca vou conseguir andar de bicicleta, você achava que nunca ia conseguir. E o que acontece? Você foi treinando, até que um dia você subiu da bicicleta e começou levando tombos, mas você conseguiu desempenhar essa habilidade e aprendeu a andar com bicicleta. Então tudo que nós sabemos, nós usamos nossos sentidos naturais, que é visão, audição, olfato, tato e paladar. Tudo que nós desenvolvemos no mundo espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Quando Deus fala, Ele não fala ao nosso ouvido, Ele não fala, ainda que você ouça como se fosse, eu já várias vezes ouvi como se fosse alguém falando, mas Deus não usa palavras, sons como nós usamos. Ele fala ao nosso espírito, Ele fala ao nosso homem interior. Agora o que acontece? Já ouviu falar de cegueira espiritual? A Bíblia fala sobre cegos espirituais, surdos espirituais. São pessoas que têm deficiência na sua visão espiritual, deficiência na sua audição espiritual. Agora, outro grande problema, irmãos, é quando nós estabelecemos padrões de como Deus. Eu acho que Deus tem que falar assim comigo, né? Eu acho que tem que ser assim. Eu já vi gente falar assim: isso é Deus. Não, Deus não fala desse jeito. Deus não fala desse jeito. Irmão, não estabeleça padrões. Deus tem as maneiras. Tem gente que Deus fala muito em sonho. Deus fala em sonho. Agora, quantas vezes você teve um sonho e você não parou de pensar naquele sonho, de perguntar para Deus, até você saber o que é? E é assim que vocês ensinam. Olha, pode passar um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, mas eu quero saber o que esse sonho representa na minha vida. E quando você faz isso, você está fazendo nada mais, nada menos do que desenvolvendo as suas habilidades de entender o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. Muitas vezes, irmãos, Deus fala em visão. Irmãos, e a maioria de nós temos visões. Olha, a maioria de nós temos visões. Só que a gente pensa que é coisa da cabeça. Já aconteceu com você? Você tem uma visão, e aí às vezes essa visão, você cria uma certa expectativa em cima dela, e quando não acontece, você fala assim: é coisa da minha cabeça. Por quê? Porque nós achamos que Deus é imediatista,
que Deus fala agora e no mesmo dia vai se cumprir o que Deus falou. Então muitas vezes nós temos visões, e como uma visão funciona? Como eu sei que é uma visão de Deus? É quando eu não estou pensando nisso. Quando surge na minha mente uma imagem que eu não criei essa imagem. Agora, a maioria das vezes, a gente faz o quê? A gente esquece essa imagem. Esquece o que você viu. Ao invés de você dizer, eu preciso entender o que Deus está me mostrando. O que Deus está falando comigo. E isso, irmãos, quando você desenvolve essa habilidade, irmão, praticamente